Essa é mais uma bela história de imigrantes judeus que vieram da Rússia, passaram pela Romênia, vieram para o Brasil, terminando em Belo Horizonte. É uma história triste, mas é uma história que dá orgulho para todas as famílias, inclusive para a minha família. Até onde eu saiba, nós viemos da Rússia. Na época da invasão de Napoleão, por causa do antissemitismo, os judeus foram colocados na frente de batalha, tanto homens quanto mulheres. E para salvarem o que havia da família, a maior parte das famílias judaicas colocavam seus filhos em barcos e atravessavam os barcos para os países que faziam fronteira com a Rússia, entre os quais a própria Romênia, uma região da Romênia chamada Moldova. Essas crianças eram adotadas por poucas famílias de judeus que já existiam na Romênia. E existia uma família chamada Zuckerman, que vivia perto dessa fronteira com a Rússia e que adotou um menino que veio da Rússia chamado Avram. Ele foi educado por essa família, cresceu e se tornou relojoeiro. E ele era um relojoeiro extraordinário, um dos melhores relojoeiros que havia na Romênia naquela época. E por seu talento, sua capacidade como relojoeiro, ele fabricou relógios. Foi a primeira fábrica e talvez a única fábrica de relógios que existiu na Romênia. E os relógios tiveram o nome de Zuckerman, porque ele adotou o nome da família que o recebeu na Romênia. E Avram Zuckerman casou-se e teve 9 filhos e filhas. Entre esses, a filha mais velha, que chamava Berta, apaixonou-se por um dos relojoeiros dessa fábrica, Ósias, casaram e tiveram 3 filhos. Eram 2 filhas e um filho, Jacques. E começou a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, como sempre, os judeus eram convocados para servir ao exército e Ósias, ele foi para o front, passou a guerra lá, foi dos pouquíssimos sobreviventes. Quando retornou, ninguém, nem a própria esposa Berta, nem os filhos, o reconheceram, de tão modificado, doente, que ele voltou. Recuperou-se e, por causa da guerra, eles perderam tudo em Berlado e tiveram que emigrar de Berlado para outra cidade da Romênia, chamada Brăila. Mudaram-se Ósias, Berta e o filho Jacques. Já que uma das filhas, durante a guerra, adoeceu e morreu, provavelmente com a gripe que existiu naquela época, chamada gripe espanhola, e a outra filha, Ana, casou-se e mudou para Bucareste. Em Brăila, Jacques, para seguir a tradição de relojoaria, também se tornou relojoeiro. Mas ele não só era relojoeiro, mas ele tornou-se mestre relojoeiro. Abriu uma relojoaria chamada Cronos em Brăila. Mas ele queria mais e fez um outro curso universitário para tornar-se mestre joalheiro. Ele tinha um talento muito grande para as artes, não só as artes manuais, como relojoeiro e joalheiro, que ele fazia joias maravilhosas, como um talento musical extraordinário, e ele era um grande violinista também, tornou-se um grande violinista. Veio a Segunda Guerra Mundial, perdeu tudo que havia dentro da guerra, e ele foi trabalhar como ferroviário para montar trilhos. Eram trilhos que eram construídos e bombardeados, e ele foi das poucas pessoas que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, ele a Rússia invadiu a Romênia e a Romênia tornou-se comunista. E meu pai não poderia trabalhar nem como relojoeiro, nem como joalheiro, ele teria que ter uma outra profissão. E aí ele fez um terceiro curso superior de oculista. Naquela época, os oftalmologistas, eles trabalhavam apenas como médicos para casos mais complicados. A parte de ótica, de visão, de óculos, era dada aos oculistas. Então, as pessoas que tinham problema de visão
iam para o oculista e, se o oculista achasse necessário, que encaminhava para o oftalmologista. E ele, como oculista, ele trabalhou numa cooperativa, porque no comunismo não havia mais lojas, trabalhou como uma cooperativa. Como joalheiro, ele teve um talento muito grande e ele se tornou, depois de uma série de histórias, o representante da Bélgica, de Anvers, de Antuérpia, na Romênia, dos diamantes, e todo o comércio com diamante passava pela mão dele. Com isso, ele enriqueceu muito. Ele enriqueceu muito e ele chegou a ter, na principal rua de Braila, uma quadra que pertencia a ele, com lojas, edifícios, casas, tudo, dentro dessa quadra que pertencia a ele, que com o comunismo lhe foi tomada e ele teve direito a um quarto de uma das casas com banheiro comum, cozinha comum, e essa era a realidade no comunismo. E quando foi para Bucareste, conheceu essa Sônia Goldstein, que por coincidência tinha o mesmo sobrenome dele. Quem era essa Sônia Goldstein? A história de Sônia Goldstein era muito parecida à história dele. Os ancestrais dela também vieram da Rússia, foram para Moldova e foram para uma cidade chamada Iași, que era uma cidade universitária, uma cidade com pessoas extremamente cultas. Os grandes escritores da Romênia daquela época eram originários dessa cidade Iași. Esses que vieram da Rússia se tornaram contadores, serviço de contabilidade. E eles faziam serviço de contabilidade de fazendas, de comércio e assim por diante, porque a maior parte das pessoas naquela época era analfabeta. Eram pessoas ricas, eram pessoas poderosas, nobres, mas todos analfabetos. E os judeus sempre, por tradição, tinham cultura, sabiam ler, sabiam contar, e havia essas profissões para eles, já que na Romênia os judeus não poderiam ter uma riqueza maior, pelo menos não na Moldávia. Esse contador teve uma filha chamada Eva, que era uma pessoa que adorava a leitura. Ela ia sempre para uma livraria de um livreiro chamado Julius. O nome dele era Moshe Yehuda, porque era judeu, Moshe Yehuda, mas o nome que ele adotou em romeno era Julius. Então Moshe Yehuda era o dono da livraria e a Eva, que a família dela chamava Yosub, que é a família que adotou o pai dela que veio da Rússia. Então a Eva Yosub apaixonou-se pelo Moshe Yehuda, o Julius, e casaram e tiveram a filha, a Sônia. Por que ela estava em Bucareste? Na Segunda Guerra Mundial, houve um pogrom, uma destruição completa dos judeus de Iași, que era essa cidade universitária. O antissemitismo também muito forte dentro da Romênia, e com a invasão dos alemães, então eles destruíram e mataram quase todos os judeus de Iași. A minha mãe, que é a Sônia, ela escapou dentro de um trem de carga, escondida no meio das galinhas, para não morrer fuzilada ou nos trens da morte ou em campos de concentração, para onde foram quase todos os parentes dela. E ela foi junto com o pai e a mãe, o Moshe Yehuda e Julius e a Eva, foram para Bucareste, mas nessa fuga eles se separaram completamente. Com o fim da guerra, havia uma desordem completa. Eva foi a mãe da Sônia, foi para Israel, onde ela morou em barracas, depois ela foi para um kibbutz e depois trabalhou até aposentar e tinha um apartamento dentro de um edifício em Haifa. Julius Moshe Yehuda também estava perdido e ele tinha um irmão
chamado Victor. Então, Julius Goldstein, Victor Goldstein, eles estavam perdidos também na Romênia, em Bucareste. E o Victor saiu da Romênia em busca de alguma coisa, talvez fosse para Israel, para onde ele fosse. E eu não sei a história do Victor, o certo é que o Victor acabou chegando no Brasil e acabou chegando em Belo Horizonte, onde ele trabalhou em uma loja de canetas, e o dono dessa loja de canetas, ele morreu e deixou a loja para esse rapaz que trabalhava, que é esse Victor, que era irmão do Julius. Esse Victor adoeceu, doença muito grave de cardíaca, e escreveu para o irmão dele, o Moshe Yehuda, para vir a Belo Horizonte, porque eles tinham uma loja, como o Moshe Yehuda também não tinha, depois da guerra, não tinha mais nada, então o Moshe Yehuda veio para Belo Horizonte. Assumiu a loja do irmão dele, que morreu logo em seguida de infarto, uma loja localizada na Avenida Afonso Pena, na Praça 7. Sônia, a filha da Eva e do Julius, conheceu o Jacques, apaixonaram-se e casaram e tiveram um filho, que sou eu. Com o comunismo e a perseguição extrema que havia dentro da Romênia, além do antissemitismo que sempre houve, eles decidiram, logo que se conheceram, que eles deveriam sair da Romênia. Depois de 11 anos de burocracia e, nesses 11 anos, com o Jacques sendo preso umas 4 ou 5 vezes, para ele delatar outras pessoas, para ele, porque ele tinha sido rico, então se ele tinha sido rico, mesmo sendo sua riqueza por comércio, era por ele ter abusado dos proletários, ele nunca teve proletário, ele nunca teve empregados, e ele era perseguido simplesmente por ele ter sido rico. E a vida era uma vida extremamente miserável, dentro de um quarto para um casal com um filho, e, como eu lhes disse, com um banheiro comum, com cozinha comum, e nos outros quartos havia oficiais russos, havia pessoas totalmente diferentes, famílias diferentes, cada um e dividindo a cozinha, dividindo o banheiro, fila em banheiro e fila em cozinha, e essa era a vida que existia naquela época no comunismo. E eles saíram, foram para Viena. Ao chegarem em Viena, sem dinheiro, com a roupa do corpo, sem mais nada, uma organização chamada HIAS, Hebrew Immigrants Assistance Society. Então eles se apresentaram, levaram os meus pais e a mim para um hotel de periferia, junto com os moradores de rua e tal. E a gente tinha aquela alimentação de sopa dentro de um albergue, e era essa a realidade lá. Os meus pais, eles eram extremamente cultos. Meu pai, ele falava, naquela época, 7 idiomas, depois ele aprendeu o 8º, que era o português, e minha mãe também falava 5 idiomas, e depois também o 6º idioma foi o português, e extremamente cultos, pessoas que tinham uma cultura muito grande. Então eles foram tidos, por causa dessa situação, como espiões. Então eles não poderiam ficar na Áustria, onde eles queriam trabalhar. Meu pai tinha conhecimentos para trabalhar como joalheiro, como oculista ou como relojoeiro, a minha mãe como contadora. Mesmo assim, eles não aceitaram que eles ficassem. Colocaram-nos num trem e nos mandaram para Gênova, na Itália, onde também fomos recebidos por essa HIAS, que nos levou também para um outro albergue. E também na Itália não poderia, era na época da Guerra Fria, o pior da Guerra Fria, que foi em 1961, 62, e nós teríamos que ir para algum outro lugar.
A minha mãe tentou contato com a mãe dela em Israel para ir, mas não conseguiu contato, mas conseguiu contato com o pai dela aqui em Belo Horizonte, que assumiu a responsabilidade por trazê-los aqui, em Belo Horizonte. E assim, nós fomos colocados em um navio e viemos para Belo Horizonte, onde estava o pai da minha mãe, o Julius, que mudou de nome. E é isso que é interessante. Para poder sair da Romênia, a gente não poderia ter o nome judaico, porque aí havia perseguição. Então, toda a família decidiu trocar de nome de Goldstein, que era o nome da minha mãe e também o nome do meu pai por coincidência, para Petroiano, um nome que foi criado. Eu, apesar de ter nascido Goldstein, também com 2 anos de idade passei a me chamar Petroiano. Então, na realidade, os meus pais, Jacques Goldstein, virou Jacques Petroiano. E a minha mãe, de Sônia Goldstein, virou Sônia Petroiano. E viemos para Belo Horizonte, e como o pai da minha mãe trabalhava com canetas, eles começaram a trabalhar com canetas. Só que o pai dela, ele não tinha tino comercial e faliu. Mas ele tinha contato com a esposa dele, a Eva, lá em Israel. E foi para Israel para voltar a unirem-se novamente em Israel, onde eles viveram até, e ele teve um comércio em Israel, onde eles viveram até o falecimento de ambos em Haifa. E ficaram o Jacques e a Sônia aqui em Belo Horizonte, sem muitos recursos, mas como havia esse resto de canetas que tinha sobrado dos avós, aí começaram num balcão na entrada de um prédio a fazer venda de canetas. Era um balcão em que a gente vendia caneta tanto nesse balcão quanto na fila do ônibus. Era num edifício na rua Carijós, 508, que era o edifício Tiradentes, era um edifício de médicos. E na entrada foi permitido esse balcão de canetas, que tornou-se uma pequena loja, e o Jacques, meu pai, como ele tinha o conhecimento de joalheria muito grande, tornou-se joalheiro, voltou a ser joalheiro e transformou essa loja de canetas, esse balcão de canetas, numa joalheria. Aí voltou-se a uma característica da nossa família, tanto por parte da minha mãe quanto do meu pai, de sempre ajudar a todos que pudessem. A filantropia, uma característica que veio desde Avram, coincidentemente o pai do Julius também chamava Avram. Todos eram filântropos, tanto assim que o meu pai, o Jacques Goldstein, ele era o presidente da Bnei Brit na Romênia, que cuidava dos judeus pobres, que ajudava os judeus pobres. E aqui no Brasil também sempre continuaram ajudando de uma forma sempre anônima, que era a característica, as pessoas. Em síntese, essa é a história da nossa família.